Olá, querido aluno, querida aluna, seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso canal, TV Araxá Educa. Eu sou a professora Nadi e continuo te acompanhando durante seus estudos de português. Lembrando, mais uma vez, que os nossos vídeos educativos são complementos das aulas que você tem na sua escola com o seu professor ou a sua professora. A proposta para a aula do nono ano de hoje é falar um pouquinho sobre as figuras de linguagem. Na aula anterior, nós falamos de algumas delas. Que tal a gente recordar um pouquinho? Bom, primeiro, para a gente falar de figuras de linguagem, a gente vai ter que lembrar do sentido denotativo e do sentido conotativo. Você se lembra o que é isso? Observe aqui esses exemplos. Naquela cidade há um rio. A menina chorou um rio de lágrimas. Observe que nessa primeira frase, a palavra rio tem o sentido literal. O rio, onde as águas correm. Naquela cidade há um rio. Já no segundo momento, a linguagem é figurada. A menina chorou um rio de lágrimas. Ela não chorou exatamente um rio, mas foram muitas lágrimas, né? Foi uma grande quantidade de lágrimas, muita água ali. Então, eu tenho aqui o sentido denotativo, que é o sentido literal, que é muito usado nos textos jornalísticos, e o sentido conotativo, que é esse sentido mais figurado, que é utilizado no texto literário. Bom, pensando nisso, a gente vai então falar um pouquinho mais das figuras de linguagem. Na aula anterior, nós falamos que as figuras de linguagem, elas podem ser classificadas em figuras de palavras, quando eu vou trabalhar a respeito do significado das palavras, de pensamento, quando eu vou trabalhar a nível de ideia, de sintaxe, quando eu vou falar a nível de estrutura, né, de gramática da frase, e de som, quando eu vou analisar a sonoridade desses termos. Na aula anterior, a gente falou bastante das figuras de palavras e de pensamento. Então, nessa aula, a gente vai recordar um pouquinho e a gente vai falar mais sobre as figuras de linguagem, principalmente sobre as figuras de sintaxe e as figuras de som. Bom, vamos lá. Então, a gente viu na aula passada que as figuras de palavra e de pensamento, elas são subdivididas em comparação, metáfora, catacrese, metonímia, antonomasia e sinestesia. Essa é a divisão das figuras de palavras. As figuras de pensamento são subdivididas em antítese, paradoxo, eufemismo, ironia, hipérbole, personificação, gradação e apóstrofe. As figuras de construção ou sintaxe, elas são divididas em hipérbato, elipse, zeugma, pleonasmo, polissíndeto, assíndeto, anacoluto, anáfora e silepse. Ufa, muita coisa, não é mesmo? Daqui a pouco a gente vai analisar cada uma delas. E as figuras de som ou figuras sonoras são divididas em aliteração, assonância, onomatopeia e paronomásia. Bom, então vamos lá. Começando aí com as figuras de palavras. A primeira que a gente analisou, a aula passada, é a metáfora. É uma comparação que ela não deixa o elemento comparativo evidente na frase. Então eu digo, aquela menina é uma flor. Então, aquela menina não é uma flor, mas ela é cheirosa como uma flor, ela é bonita como uma flor, mas eu não coloquei o conectivo como, por exemplo, certo? Então, eu só disse que ela é uma flor. Por isso, é uma metáfora. Essa é a diferença da metáfora e da comparação. A comparação, ela vai comparar os elementos, mas ela vai usar um conectivo. Então, seus olhos são como jabuticabas. Se eu tivesse uma frase aqui, seus olhos são jabuticabas, eu teria uma metáfora e não uma comparação. Nós vimos também a metonímia, que é uma figura que substitui a parte pelo todo. Como assim? Quando eu digo eu leio Machado de Assis, na verdade Machado de Assis é um autor. Então eu não leio o autor, eu leio a obra dele ou as obras dele. Então eu tenho aqui uma metonímia. Eu tenho também a catacrese, que é quando eu utilizo uma expressão, uma palavra imprópria, porque eu não tenho uma palavra adequada, né, específica para aquele uso. Por exemplo, quando eu digo embarcou há pouco no avião, embarcar, se eu for analisar a origem da palavra, é colocar-se a bordo de um barco, entrar no barco. Então, eu não tenho um verbo que diz que eu entrei em um avião. E aí, como se eu fizesse um empréstimo. Eu uso esse verbo aí, que é o de entrar no barco, para falar que eu entrei no avião. Bom, outra figura de palavra que a gente analisou é a sinestesia. Ela vai misturar aí as sensações, os sentidos. Lembra dos 5 órgãos de sentido? Olfato, paladar, tato, visão, audição. Então, eu tenho uma mistura desses sentidos. Observe aqui, o cheiro doce da infância, certo? Cheiro doce. Então, eu tenho uma mistura aqui do olfato, certo? Que é o cheiro, e o paladar, que é doce. Já a perífrase, alguns autores chamam de antonomásia, eu substitui uma ou mais palavras por outra expressão que identifique. Por exemplo, quando eu digo assim, o rugido do rei das selvas é ouvido a uma distância de 8 quilômetros.
Quem é o rei das selvas? Nós sabemos que é o leão, certo? Então, eu substituí aqui. Eu não queria dizer leão, eu não queria escrever leão, então eu usei a expressão o rei das selvas. Isso é uma perífrase ou antonomásia. Bom, as figuras de pensamento, elas vão trabalhar a nível de ideia. Eu tenho, por exemplo, a hipérbole, que ela vai, a característica principal dela é transmitir um exagero de maneira intencional. Então, quando eu digo aqui, quase morri de tanto estudar, quase morri de estudar, é um exagero, certo? Isso quer dizer que você estudou realmente muito, né? Muitas horas ali de estudo, muitas horas de dedicação. O eufemismo é o contrário, ele tem a intenção de suavizar algo naquela informação, naquele discurso. Então, quando eu digo assim, entregou a alma a Deus, ao invés de dizer que a pessoa morreu, eu uso essa expressão de entregar a alma a Deus e suavizo a mensagem. A ironia é uma representação do contrário do que se afirma. A gente usa muito essa expressão, né? Você está sendo irônico. É bem isso mesmo. É tão inteligente que não acerta nada. Ora, se ele é tão inteligente, ele deveria acertar tudo, certo? Dentro das figuras de pensamento, nós temos também a personificação ou prosopopeia, que é quando eu menciono qualidades, ações que são características dos seres humanos para objetos ou animais. Observe aqui o exemplo. O jardim olhava as crianças sem dizer nada. Bom, olhar. O ser humano olha, o jardim que tem plantas, ele não olha. Então, aqui o sentido figurado também, porque o jardim não tem essa capacidade de olhar as crianças e também não tem a capacidade de dizer nada. Antítese. Bom, antítese é quando eu uso termos que têm sentidos opostos. Toda guerra finaliza por onde deveria ter começado a paz. Então, eu tenho aqui guerra e paz, que são palavras que têm sentidos opostos. Bom, e o paradoxo? O paradoxo eu vou trabalhar a nível de ideia e não de sentido. Como assim? Quando eu digo, estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom. Então, estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom. Então, eu tenho aqui a nível de ideia uma informação contraditória, certo? Então, cego de amor e vejo o quanto isso é bom. Então, se eu estou cego, como que eu vejo? Bom, vamos lá. Gradação. Eu vou trazer uma representação de ideias aí através de uma forma crescente ou decrescente. Observe. Inicialmente calma, depois apenas controlada, até o ponto de total nervosismo. Então, olha, inicialmente calma, controlada, nervosa. Então, eu tenho uma ideia de uma gradação que é crescente. A apóstrofe quando eu faço uma interpelação com ênfase. Então, eu falo, ó céus, é preciso chover mais, né? Então, já chega, oh meu Deus, isso é uma apóstrofe. Bom, então vamos entrar na parte mais específica da aula de hoje. Então, depois de falar das figuras de palavras e de pensamento, depois de relembrar e analisar alguns exemplos, eu trouxe aqui para a gente falar um pouquinho sobre as figuras de sintaxe ou de construção. Elas são utilizadas para modificar um período e interferem na estrutura gramatical da frase, com o intuito de oferecer maior expressividade ao texto. Elas operam de diversas maneiras, seja na inversão, na repetição ou até na omissão de alguns termos. Elas também são classificadas de acordo com essa função que elas exercem na frase. A primeira delas que a gente vai analisar é a elipse. A elipse é a omissão de um ou mais termos que não foram anteriormente expressos na frase. E essa vai ser uma diferença fundamental para que a gente consiga diferenciar a elipse da zeugma. Observe aqui, estamos felizes com a audiência do canal da TV Araxá Educa. Isso é verdade, a audiência está bombando. Bom, então estamos felizes, nós estamos felizes. Então eu tenho um termo aqui que foi omitido, né, eu tenho um sujeito oculto, mas eu consigo identificar qual é. Mas ele não apareceu anteriormente. Bom, já a zeugma também é um tipo de elipse, é um tipo de omissão, mas é um recurso muito usado para que o texto fique mais agradável, mais fluido, para que eu não fique repetindo. Observe aqui, a professora Fabiana comeu maçã, eu pêssego. Eu poderia dizer, a professora Fabiana comeu maçã e eu comi pêssego, certo? Então, para não repetir, né, comeu, comi, eu fiz uma omissão aí, mas de um verbo que já havia sido mencionado anteriormente. Né? Então, a Fabiana colaborando aí com o nosso exemplo da aula de hoje. Bom, vamos lá. Hipérbato ou inversão. Eu tenho uma inversão da ordem tradicional dos elementos de uma frase. Qual que é a ordem tradicional? Geralmente a gente tem sujeito, predicado, complemento, certo? Observe aqui o exemplo com a professora Luciene. Feliz estava a professora Luciene. Bom, tem uma inversão aqui da ordem, certo? Como que seria a ordem tradicional nessa frase? A professora Luciene estava feliz.
Silepse. A silepse, ela causa aí uma divergência na concordância. Essa concordância, ela pode ser de gênero, de número ou de pessoa. Quando eu digo, por exemplo, São Paulo é suja. Bom, São Paulo é masculino, certo? Então, eu poderia dizer São Paulo é sujo. Já de número, eu estou me referindo a singular ou plural. Observe aqui o exemplo. Um bando de mulheres gritavam assustadas. Um bando gritava assustado, certo? Então, eu tenho aqui uma divergência em relação ao número, singular, plural. E de pessoa? Quando eu vou modificar ali a pessoa do discurso. Então, todos os atletas estamos preparados para o jogo. Todos nós, né, estamos preparados para o jogo. Então, todos os atletas estão preparados para o jogo. Então, eu tive uma troca aqui de pessoa no decorrer dessa frase. Então, esses aqui são exemplos de silepse, de gênero, número e pessoa. Bom, vamos lá. Assíndeto. Assíndeto, A quer dizer ausência, ausência de conjunção. Observe aqui. A professora Gláucia comprou uvas para comer, limões para fazer suco. Bom, então eu tenho uma ausência de uma conjunção aqui que poderia ser o E, por exemplo. Então a professora Gláucia comprou uvas para comer e limões para fazer suco. Ao invés de usar o E, eu substituí aqui por uma vírgula. Então eu tenho uma ausência de uma conjunção. Já o polissíndeto é o contrário, é quando eu tenho uma repetição de uma conjunção. Ela brigava e gritava e falava, certo? Eu poderia dizer ela brigava, gritava, falava, mas eu optei, né, por repetir a conjunção E aqui. A anáfora é repetição de termos no começo das frases. É muito utilizado por escritores na construção de versos, com a ideia de dar ênfase. Observe aqui, se eu amasse, se eu chorasse, se eu perdoasse, observe que eu tenho repetido essa construção inicial, se eu, se eu, se eu. Então, essa é uma anáfora. Já o anacoluto, ele altera a sequência lógica da estrutura da frase por meio de uma pausa no discurso. Geralmente, essa pausa é sinalizada com uma vírgula. Observe, esses políticos de hoje não se pode confiar. Bom, já o pleonasmo é o exagero, é uma repetição que eu faço intencionalmente para dar ênfase também. Observe aqui a noite escura da Amazônia. Bom, toda noite é escura, não é mesmo? Então, eu usei aqui para dizer que aquela noite realmente é muito escura. Então, essas foram aí as figuras de sintaxe. E para a gente praticar um pouquinho, que tal a gente jogar? Vamos lá? Bom, vamos lá. Eu gosto de português, ele de matemática. Eu gosto de português e ele gosta de matemática. Então, eu tenho uma omissão aqui do verbo gostar, que já tinha sido mencionado anteriormente. Quando com meus olhos quis ver o incêndio, quase desmaiei. Bom, eu vejo com os olhos, certo? Então, eu tenho um pleonasmo. Pleonasmo é o sinônimo de palavras para expressar uma ideia. Então, é o excesso, é o exagero. O que é uma elipse entre as figuras de sintaxe da língua portuguesa? Então, a elipse é uma alteração de sentido de uma palavra, é a omissão de um termo que o contexto permite omitir, ou é o emprego de uma palavra por outra. Então, a gente viu que é a omissão. Os paulistas, a maioria deles, gostamos de pizza de mussarela. Bom, vamos analisar aí. Os paulistas gostam, a maioria deles gosta, nós gostamos, então tem uma troca aí, né, de pessoas, é uma silepse de pessoa. A barca vinha perto, chegou, atracou e entramos. Então, a barca vinha perto, chegou, atracou e entramos. Então, tem uma ausência aí do conectivo, né, da conjunção e. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma silepse de gênero, então masculino, feminino. Algum problema, presidenta? Vossa Excelência parece abatido. Algum problema, ministro? Vossa Excelência parece abatida. Algum problema, ministro? Vossa Excelência parece abatido. Então, ministro, Vossa Excelência, abatido. Um exemplo de polissíndeto, então a repetição aí da conjunção. Roberto Carlos é o cantor das multidões, o cão corria e voltava e partia de novo e latia e andava em círculos e a empresa tinha um monopólio exclusivo dos tanques de guerra. Então tem uma repetição aqui nessa oração. Foi boa aquela festa, certo? Ou aquela festa foi boa. Então eu tenho aqui uma inversão, certo?
Então, eu tenho um hipérbato. Na sintaxe da língua portuguesa, o zeugma é uma forma de, a gente viu que é uma forma de elipse, né? Uma forma de omissão de um termo que já havia sido mencionado anteriormente. Lavei, passei, arrumei, adormeci, sem que desse por isso. O que eu tenho aqui? Lavei, passei, arrumei e adormeci, sem que desse por isso. Então, eu substituí ali um conectivo por uma vírgula, né? Então, eu tenho a ausência de conectivo assíndeto. Todos aplaudimos a atuação. Bom, todos aplaudiram, nós aplaudimos, então eu tenho aqui uma sílabse de pessoa. Se eu amasse, se eu chorasse, se eu perdoasse, você lembra qual figura de linguagem que vai trazendo essas repetições? Se eu, se eu, se eu, anáfora. Um bando de mulheres gritavam assustadas. Bom, um bando gritava, mulheres gritavam, então eu tenho aqui uma sílabse de número. Bom, mais uma, para a gente continuar a nossa aula. Quando ocorre discordância entre o feminino e o masculino, a sílabse será de gênero. Bom, já deu para a gente ter uma ideia, né, e praticar bastante esse assunto. Vamos retomar a nossa aula, então, para a gente continuar dando andamento aí nesse tema que é tão interessante, não é mesmo? Bom, outro tipo de figura de linguagem que a gente tem são as figuras sonoras ou figuras de som. Elas vão trabalhar a questão da sonoridade, elas vão valorizar a expressividade do texto por meio da repetição, por meio de alguns sons. Bom, vamos analisar. A primeira delas é a sonância. A sonância é um acordo de sons. Essa figura de linguagem, ela ocorre por meio da repetição de vogais. Quando eu tenho assim, ó, vou-me embora agora para casa Aurora. Então, embora agora, Aurora, certo? Então, eu tenho uma repetição de sons. Agora estudo os tubarões, ontem estudei baleias, né? Então, essa sonoridade. A literação, ela também é repetição, mas dos sons relacionados às vogais. Observe, fiz, faço, feito, está. Então, tem aqui, né, o som do F, ó, fiz, faço, feito. Para mim, tem que ser bom, bonito, barato. Então, palavras também iniciando aqui com sons de consoantes. Já a paronomásia, ela vai trabalhar a respeito dos parônimos, ou seja, aquelas palavras que são bem parecidas. Então, ó, quem casa, quer casa. Percebe aqui o jogo? Quem casa, quer casa. O verbo casar e o substantivo casa. Qual o doce preferido do átomo? Pé de molécula. Ah, essa foi boa, não é mesmo? Bom, a onomatopeia, ela vai fazer o registro dos sons. Quando eu tenho aqui, por exemplo, o gato fez miau, o badalar dos sinos me comove, blém, blém. Então, quando eu faço a representação do som, eu tenho uma onomatopeia. E para a gente ir finalizando a nossa aula, que tal a gente praticar um pouquinho mais a respeito das figuras de som? Vamos lá? Ótimo, vamos praticar então. A sonância é uma figura de som. A gente vai trabalhar a sonoridade das palavras. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. É uma, observe, ferro, fere, ferro, ferido. Então, eu tenho aqui uma aliteração. Repetição das consoantes. O peão jogava peão com filho. Observe, peão, peão, né? Palavras parecidas, eu tenho uma paronomásia. Tinha o coração na mão. Coração na mão. Então, eu tenho aqui uma assonância, né? Final de coração, final de mão. Tum, tum, bate coração. O som do coração, onomatopeia. Qual das alternativas abaixo representa a figura de som onomatopeia? Acordei com o ding-dong da campainha, o pato pateta pintou o caneco, a gente muda o mundo da mudança da mente, o cavaleiro é um cavalheiro. Bom, então, ding-dong, som da campainha. Almoçou o almoço. Então, olha só, palavras parecidas, né? Almoçou, almoço, paronomásia. Adoro e ignoro, ou escolho, abandono. Observe, adoro, ignoro, escolho, abandono. Então, eu tenho aqui uma assonância, som das vogais. Consegue ouvir o tic-tac do relógio? Tem uma onomatopeia, o som do relógio.
E última, para a gente finalizar a aula de hoje, a cidade era fétida, feia, fria. Então, observe, fétida, feia, fria, aliteração, repetição das vogais. Bom, vamos lá. Então, aqui nós vamos finalizando mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós falamos um pouquinho das figuras de linguagem, nós relembramos sobre as figuras de palavra e de pensamento, e nós falamos um pouquinho, exemplificamos e jogamos sobre as figuras de sintaxe e figuras de som. Espero que você tenha gostado. Te aguardo na próxima aula. Até lá!